E Andréia, espero que eles gostem. Boa tarde, povo lindo. Olha, gente, eu quero dizer para vocês que eu descobri aqui na minha agenda, olha só como que as coisas acontecem, né? Que ela tem uma contagem regressiva de dias para terminar o ano. E hoje é segunda-feira, faltam 54 dias para a gente encerrar o ano letivo. Gente, é muito bom isso. O ano tão... Eu descobri esses dias, por acaso, falei, gente, que número é esse que fica aqui em cima? E descobri que era contagem regressiva. Como uma boa neurótica, fico aí, a cada dia, eliminando mais um dia. Mas, assim, feliz por a gente ter chegado até aqui. Né? O Marcelo já fez parte de nossas lives, já contribuiu aí bastante conosco. Está hoje aqui mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Marcelo Fernandes, coordenador de História e de Humanas lá do Ensino Médio. É isso, Marcelo? Isso mesmo, Marta. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aí mais uma vez, né? Mais uma vez. Hoje a gente, né, abrindo aí caminho para uma pessoa especial aí trazer algo fundamental para a nossa sociedade, né? Que é tão difícil muitas vezes a gente conhecer. Então é uma oportunidade muito rica para todos nós. E olha, e está no nosso município, está pertinho da gente, né? Quero apresentar para vocês a Andréia Souza da Cunha. Seja muito bem-vinda, Andréia. Obrigada. Muito obrigada. Olha, gente, a Andréia tem muita história para contar hoje. Assim, eu estou curiosíssima, porque ela tem formação e especialização técnica de Química, jornalista, professora de História, pós-graduada em Educação do Campo. Gente, olha, tem muita coisa para contar como que ela teceu essas tramas e criou essa relação maravilhosa com essa formação que ela tem. Tem muito para contribuir, contar para a gente da sua experiência, das suas práticas. Eu quero já que, antes de ler, assim, eu acho que vou deixar para você contar dessa experiência profissional, né? Acho que é muito bacana esse momento. Hoje, com o tema territorialidade indígena e quilombola na análise histórica e atual, um tema muito importante, diferenciado, né, para quem está chegando agora para o CEPED virtual de novembro. A gente tem a semana toda, de hoje até o dia 11, até quinta-feira, né? A gente está aí com essa proposta que foi feita em parceria com a equipe de programas e projetos educacionais, que tem como gerente a professora Débora Castells e o professor Bruno Rodrigues, né, que é supervisor da educação integral. Trabalham lá, ela com a sua equipe, com alguns outros colegas também, que tem como objetivo refletir sobre as desigualdades raciais na educação a partir das leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008. Então, a gente vai estar aí ao longo da semana discutindo temas variados para tratar dessa temática. Antes de eu passar a bola para vocês, eu quero dar uma boa tarde aqui aos colegas que já estavam aqui na fila, Andréia, te aguardando, ansiosos. Que bom. A Simone Martins, professora lá do Daci Ribeiro, a Kátia Gura, a Márcia Dutra, a Sandra Salles, Adriana Oliveira, Priscila Neves, Lidiane Monteiro, Alê Nascimento, acho que já falei Priscila Neves, Carla Jucá, que está aqui sempre, não perde nenhuma, Lúcia Guetti, Cláudia Braz, Lívia Azevedo, Graciele Teles, Getúlio, Carla Fortuna, Carla Zeredo, Sol, Sabrina Gonçalves, Lívia Pinheiro, Simone Couto, que também não perde uma sessão, Francisco Agra. Essa sessão, gente, é para assistir, participar com um pacotinho de pipoca. Sabe, aquele tema assim que vai mexer muito com a gente. Jaqueline Santos. Olha, tem muita gente, já não dá mais. Shirley, Lídia, Adriana, Alexandre, Rodolfo, Lúcia, Jaqueline, Luciano, já tem bastante gente. Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Espero que vocês participem e fiquem assim, né? A Andréia vai compartilhar dessa experiência dela, dessas aprendizagens, né? Porque a gente fala experiência, parece que a gente está experimentando.
né? Mas experimenta e aprende compartilhando aprendizagens, né, Andréia? Sim, porque nossas experiências, elas viram e se transformam em aprendizagens, e isso é muito importante. Então, fique à vontade, o Marcelo também está aí para mediar essa conversa, porque vocês sabem que eu não sou especialista em história, tá, pessoal? Eu preciso da ajuda dos universitários, sou curiosa. Marcelo, não me deixa falar bobagem. Andréia, olha, se eu tiver dúvida, eu vou fazer pergunta, tá, Andréia? Pode fazer. E os colegas aqui do chat também, fiquem à vontade. Esse tema educação do campo, né, é muito pertinente, essa territorialidade indígena também. Sim. A gente conversa pouco sobre o tema, né, Andréia? Sim, muito pouco. E hoje... eu posso falar hoje? Claro, pode ficar à vontade. A gente conversa muito pouco, e eu sou professora do Darcy, né? Eu sou professora de História do Darcy Ribeiro, do Cileia, e sou professora de História numa escola agrícola quilombola também, de Cabo Frio. E trabalhei na educação indígena 14 anos. Eu entrei em desde a educação de jovens e adultos até o ensino fundamental 2, trabalhei de 1º ao 5º, dei aula de história, artes, língua portuguesa, porque tinha uma falta de professor tremenda, né? E também é considerado uma escola do campo, né? E a gente sabe que tem vários problemas relacionados a isso, muitas escolas foram fechadas, e essas pessoas elas têm muita dificuldade de acesso a essas escolas se elas não existem dentro da própria comunidade. Só que para essa escola existir dentro da própria comunidade, muitas vezes são 2 turmas na mesma sala, não é muito fácil para o professor. Que é multisseriada, né? Sim, aí torna-se mais desafiadora, né? Se tornando mais desafiadora. E mais desafiadora ainda quando os seus alunos não falam bem português, que você precisa explicar para ele em Guarani, dar uma atividade diferenciada. Eu lembro que uma vez eu tinha um aluno que ele era brilhante na comunidade, principalmente nas questões religiosas, ele tinha muito conhecimento, mas ele era muito fraco na escola, e eu não conseguia acreditar que ele era um aluno ruim. Eu sabia que ele sabia alguma coisa, e ele era muito bom no desenho. Então eu dei uma aula, eu dei aula em português, expliquei a aula para ele, mas ele não conseguia fazer atividade, responder as questões. Então, eu falei para ele, então você faz um desenho ilustrando tudo que eu expliquei. O trabalho dele foi perfeito. Gente. Perfeito, melhor do que os outros que tinham respondido. E, assim, é uma questão muito, muito, muito bacana mesmo. E diz pra gente como é que você iniciou essa atividade, né, de trabalhar com o povo indígena. Você sabe o Guarani? Onde você aprendeu o Guarani? É uma história longa. Isso aconteceu em 1996, quando eu fazia faculdade de jornalismo no Rio de Janeiro. E eu fui fazer um trabalho da faculdade, que era a Semana do Dia do Índio, e tinha um evento no Museu do Índio sobre o suicídio dos índios Kaiowá. Não sei se isso era muito pertinente naquela época. Hoje ainda acontece, mas não é muito falado. Aliás, a mídia não retrata muito sobre os atuais problemas dos povos quilombolas ou indígenas. A gente não vê isso, né? A gente consegue encontrar essas coisas na internet, quando a gente fuça, pesquisa, ou está ligado a alguma organização, né? Mas fora isso, não aparece. E aí, eu conheci um índio, que depois acabou sendo meu marido, casei com ele, e ele se tornou cacique da aldeia também. Então, eu estive presente na luta pela demarcação das terras, que eu costumo fazer uma diferença entre demarcação e autodemarcação. A autodemarcação, quando os próprios índios eles partem para demarcar o território, porque assim, eles reconhecem que aquele é um território tradicional ocupado por eles e eles têm direito sobre aquela terra. Eu costumo falar com meus alunos que se todo o povo brasileiro tivesse essa força que os índios, os quilombolas, esses movimentos têm, essa organização, a nossa história seria completamente diferente, porque eles lutam mesmo sem medo. Eu lembro que foi em 2006, na última autodemarcação que teve, eles ocuparam um espaço que era deles, mas esse espaço estava sob a posse de uma multinacional. Não sei se pode falar o nome, pode falar? Pode sim. Uma multinacional de celulose, né, de papel. Então, a Arapuri Celulose, ela inclusive trocou de nome depois para Fibria, porque
o nome dela ficou queimado, ela adquiriu esse território da COFAV, que tinha adquirido no Espírito Santo, né? Desculpa que eu esqueci de falar, que o povo que eu estou falando é sobre o povo Guarani-Imbuá, do estado do Espírito Santo, no município de Aracruz, que foi o povo que eu convivi, tanto eles quanto os tupiniquim. Então, eu tive a oportunidade de participar dessa autodemarcação, mas geralmente as mulheres, os índios não gostavam, os homens não gostavam que a gente participasse ativamente. Algumas iam, mas a maioria não. A gente só preparava o alimento, levava para eles e eles ficavam lá. E eu vi uma cena, eu fiquei sabendo, né, e depois eu vi na internet, vi as fotos. A Polícia Federal, ela agiu de maneira muito agressiva, atirando balas de borracha. Eu nem sabia que balas de borracha feria uma pessoa assim, ou poderia causar um grande estrago na visão. Isso aconteceu. Atiraram em crianças, em homens e mulheres, sem dó nem piedade. Então, esses problemas territoriais, eles existem, e eles envolvem tanto as comunidades indígenas, quanto os quilombolas, pequenos agricultores. E o que eu acho muito interessante é que no Espírito Santo, esse grupo ele é muito bem organizado. Eles estão juntos na luta. Quando tem autodemarcação, ou tem demarcação na área indígena, ou quilombola, ou de pequenos agricultores, né, estão lutando pela questão da terra, todos se unem. Os quilombolas, os índios, os pequenos agricultores, o pessoal do MST, eles se unem. Sente a dor do outro, porque eles passam pelos mesmos problemas. E hoje na escola, quando a minha diretora perguntou se tinha ela não sabia que tinha uma relação entre índios e quilombolas, e geralmente a gente acha que não tem, mas se a gente analisar a história e a gente vê a atualidade, os mesmos problemas que os índios passaram, os descendentes de escravos também passaram. Foram escravizados, né? Sofreram, tiveram que se refugiar, tiveram que se adaptar à nova realidade, eles tiveram que criar esconderijos, eles lutaram pela demarcação do seu território para garantir a posse da terra, eles lutam por uma educação diferenciada, por um sistema de saúde diferenciado, todos dois. As lutas, elas são as mesmas. O povo pode ter uma cultura diferente, mas a luta ela é a mesma. E acabou que eu não contei a outra parte da história, né? Eu casei com o Guarani, eu tive 3 filhos, que são lideranças indígenas na comunidade, todos 2 moram, mas o novo não, mora comigo, e eles são ativistas em todos os movimentos. O mais novo trabalha com documentário, produz documentário sobre a cultura, esse é mais light. O mais velho já é mais politizado e trabalha mesmo com as questões políticas, é uma liderança e provavelmente vai ser futuro cacique. Então ele fala, eles lutam muito por essas questões. E agora, com esse marco temporal, com a PL 490, é uma coisa que assim está tirando o sono de muitos índios, o meu também, porque eu convivi com esse povo, e a dor deles acaba sendo a minha também, porque a gente está vendo um retrocesso na história. A gente lembra, D. Pedro II deu 6 marias de terra para a população indígena. Depois, os índios eles receberam a posse da terra, mas o intuito era civilizatório, de torná-los cidadãos brasileiros como qualquer outro, sem diferenças culturais. E aí, depois, quando eles começam a garantir alguns direitos, esse direito é tirado, porque a terra, o território que não foi demarcado até a Constituição de 1988, elas podem ser revistas. Então, isso quer dizer que a atual política do país ela está favorecendo o agronegócio, ela está favorecendo o garimpo, né? E isso não vai causar só danos para a população indígena, como vai causar danos para a população quilombola e também danos para nós, porque nós vamos sofrer os desequilíbrios ambientais. E como isso vai acontecer, né? Vai tirar, eu estava conversando com meu filho sobre isso, vai tirar os índios do território que eles tradicionalmente ocupavam e vai colocá-los em uma reserva, como aconteceu durante a ditadura militar, como aconteceu em outras épocas, né? Vai fazer o quê? Vai deixar aquele território, mas vai liberar para que essa terra seja explorada com área de garimpo, ou do agronegócio, como vai, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer. E eles estão super organizados, ainda não foi aprovada essa PL, mas isso quer dizer que toda a luta que tiveram
Toda a terra Até que conseguiu ser demarcada depois de 1988 vai ser revista. E existe uma diferença, a questão do território é uma questão muito forte entre a população indígena e até a população quilombola, porque aquela terra tem história, sabe? Onde o seu avô morou, onde o seu pai, o seu tataravô, tem história. E eles conhecem muito bem, e muitos, eles tiram sustento daquela terra. Para se ter uma ideia, por exemplo, eu estou falando muito, quer que eu dê uma parada? Não, está interessante, porque é um assunto que a gente não costuma conversar, né? A gente assiste, assim, pequenas cenas no jornal, alguns jornais, né? E a grande população fica sem saber, sem acompanhar, sem ter informações adequadas, até mesmo para trabalhar e discutir com a sua turma, né? Marcelo, que está aí, que é o coordenador da área, eu acho que pode contribuir bastante com isso, que é um tema que fica meio que de lado, não é? Não só esse assunto, como os assuntos que dizem respeito à questão indígena. A gente sabe muito pouco, a gente lê quase nada sobre esse assunto, né? Então, penso que está sendo importante por isso. Um ponto importante, Marcelo, que eu acho que a Andréia já começou a pincelar ali, que eu acho que seria interessante, Andréia, se você pudesse trazer um pouco mais para os colegas, né? Talvez seja a dúvida de algumas pessoas que estejam acompanhando agora, é que você falou, por exemplo, que você conhece uma tribo específica, de um lugar específico, Falhou. Né? Você falou... Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Então, que existem uma tribo específica, né? Mas, assim, muitas vezes, quando as pessoas ouvem falar de população indígena, ouvem o termo índio, pensa que, não, é um povo só, né? É como se o Brasil inteiro, né, fosse uma única população. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Sim, claramente. Esse ano, a apostila anterior, as apostilas anteriores, que a gente estava trabalhando sobre a questão indígena, eu notei algumas questões sobre... eu fiquei pensando, até comentei com os meus alunos, porque, se eu estiver errada, vocês me corrijam, porque eu não dou aula de primeiro ao quinto, eu não sei, mas até onde eu vi, né, não de Búzios, mas de outros lugares, de primeiro ao quinto, a criança aprende que existem diferentes povos indígenas, diferentes linguagens. Mas quando você vai falar qual é o nome da casa do índio, fala oca. Qual é o nome do curandeiro da aldeia, fala pajé. E, na verdade, a gente está cometendo um erro, porque se são línguas diferentes, como que o nome da casa do índio é oca? Como que o nome do curandeiro é pajé? E aí a gente traz toda uma história. Essa minha vivência na aldeia, por exemplo, me faz dizer que os Guarani Imbiá, porque também não é só o Guarani, tem o Guarani Imbiá, tem o Guarani Tiripá, tem o Guarani Nhandeva, tem o Guarani Kaiowá, Imbiá, Tiripá, Kaiowá, Nhandeva, 4, que os antropólogos denominam, porque eles também têm uma autodenominação. Por exemplo, o que os antropólogos chamam de Guarani Imbiá, eles se consideram como Guarani Nhandeva Tambeopé, que é uma outra informação diferenciada, porque quando a gente também estuda sobre o índio, todos os índios andavam nus, mas os Guarani não. Os próprios Guaranis falam, o nosso nome, nós nos autodenominamos como Guarani Nhandeva Tambeopé, porque nós usamos roupa, nós usávamos roupa. E esse é um costume que existe até hoje na comunidade. Eles desfiam o algodão e fazem amarrados, né? As mulheres usam saia, elas não podem entrar na casa de reza para rezar sem a saia. Não pode entrar de calça. Interessante. Então, eles usavam roupa, e eu ouvi histórias de pessoas mais velhas na comunidade que elas contam que antigamente eles faziam até sapatinhos de couro, porque como eles habitavam também a região sul, que é a região mais fria, e o Guarani, o povo Guarani Imbiá não vive só no Brasil ele está espalhado em vários estados, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Rio de Janeiro tem a aldeia de Maricá, tem 2 aldeias, tem uma no município de Maricá e tem a outra em Itaipuaçu, que é distrito de Maricá. Tem Paraty-Mirim, que é em Paraty, tem Angra dos Reis, tem Patrimônio, que é depois de Paraty, e tem Piraquiaçu-Mirim, se eu não me engano, que é também ali naquela região de Paraty. E esses Guarani Imbiá que estão aqui em Maricá, eles saíram de Camboinhas, em Niterói.
porque teve um atentado, tacaram fogo, porque eles moravam numa região privilegiada, né, de pessoas abastadas economicamente. Então, ninguém queria saber de índios perambulando por ali, né? Tacaram fogo, eles ficaram com medo, e até onde eu sei, eles foram convidados por alguns políticos para vir para Maricá. E em Camboinhas foi encontrado porque essa região é cheia de sambaquis, né? Então foi encontrado sambaqui naquela região e deram esse território para eles morarem. E aí aconteceu esse atentado e eles se mudaram seria mais seguro vir para para Maricá. E tem também a região de Cabo Frio, que foi encontrado algumas, acho que urnas funerárias, mas essa história, até hoje eu não sei o que aconteceu, porque ficou de alguns grupos de Angra dos Reis, alguns Guarani de Angra dos Reis virem para cá, mas até hoje não vieram. Então não sei em que pé que está a situação, porque também é uma região próxima à praia, é uma região nobre, a gente sabe que para os políticos também isso causa um problema, até a população, muitas das populações elas não aceitam. Mas voltando para aquele termo da escola, que a gente fala sobre oca, a gente ensina para o aluno que o nome da casa do índio é oca. Mas um povo que eu conheci, casa é ó, não é oca. E é um outro povo indígena. Pajé, ela vem de um termo em tupi que se chama ipajewa. Ipajewa é aquele que faz o mal. Então ele não é o curandeiro, ele é o feiticeiro. E aí, quando os portugueses ouviam essas palavras, não conseguiam falar direito, e até num assim, meio que pejorativo, julgava o curandeiro como realmente um feiticeiro. Então, ele era Ipajéu, aquela pessoa que faz o mal. E na linguagem do Guarani-Mbiá, a pessoa que faz o bem, ela promove curas através de rezas, através de plantas, se chama Iuraijá Tenondé para o homem, e Cunhã-Caraí para a mulher. Então a gente nota essas diferenças, a gente tem que começar, não tem nome para a casa, se você não sabe o nome da casa do índio em todos os povos indígenas, não tem nome para a casa do índio, chama, não sei, casa indígena. O Andréia, deixa eu te fazer uma pergunta, você falou aí, né, a respeito do ensino de história, principalmente da história indígena, nos anos iniciais do ensino fundamental, né, que vai aí, já começa na educação infantil, inicia-se na educação infantil, vai até o 5º ano. A gente percebe também um equívoco nos livros, não é? Que são dispostos. Muito. Primeiro que não tem uma formação que seja mais específica, eu acredito que quem esteja nos assistindo, participando da live, e é professor dos anos iniciais, aí pode se manifestar e levantar em sua defesa. Eu penso que a gente tem, assim, poucos recursos e poucas informações possíveis de serem usadas na escola. Ah, claro, sim, Marta, agora a gente tem o YouTube, a gente tem possibilidades de fazer pesquisa, concordo com tudo isso. Mas, assim, você estava falando aí, eu estava anotando aqui para depois falar com Débora, falar com Marcelo, né, falar com essa equipe maravilhosa de história que a gente tem no município. Se a gente não pode produzir, então, algum documento que a gente traga uma orientação mais específica a esse professor que atua nesse segmento, né, e também na educação infantil, a respeito de um ensino da história indígena, que a gente ainda vê hoje muitos equívocos, né, de caráter. A gente teve até uma palestrante que veio aqui, uma pesquisadora da UFRJ, se não me engano, que trabalha com educação infantil, falando das datas comemorativas, e foi muito discutida a data do índio, que ainda hoje, infelizmente, né, ao invés de ser uma data para discussão de uma consciência, né, de cidadania, discutir política, discutir os valores e os direitos indígenas, a gente ainda vê algumas manifestações muito equivocadas, como você falou, nos termos, né? Não só nos termos, mas caracterizar a criança, pintar, marcar, colocar roupa, colocar cor, colocar aquelas penas coloridas. Disso. Não é? Isso ainda acontece. Isso que parece que está fazendo uma fantasia, né? Sim. É uma alusão à data, mas de forma ainda equivocada. O que você pensa a esse respeito? Fala um pouco aí pra gente. Você, então, o Marcelo também, que está aí.
Isso ainda é um pouco complicado para fazer, porque isso vem de gerações a gerações, né? Até que mudou um pouco, algumas questões parece que mudaram, porque eu converso com os meus alunos e eu assim, sou muito curiosa, então eu quero saber, às vezes, se eles ouviram coisas que eu ouvi quando eu era mais nova, quando eu estudava, em relação aos índios, por exemplo. Então, eu acho que assim, não é culpa do professor. O professor realmente ele precisa de um direcionamento, porque a gente não pode saber de tudo. Nem o professor de história sabe de todas as coisas, né? Então, fica assim um pouco complicado. Isso requer uma formação, requer produção de material. Quando a gente trabalhava na educação indígena, eu trabalhei na educação indígena, nós não trabalhávamos com livro didático. O livro didático era apoio, mas nós tínhamos que construir construir o nosso currículo e nós tínhamos que construir também o nosso material de trabalho, que assim era muito estudo, porque você tinha que pesquisar. E aí a gente partia da realidade do índio, de dentro para fora, porque ele precisa entender primeiro a realidade dele, né, ver aonde ele está inserido, para ele entender o que existe ao redor dele. Então a gente trabalhava muito essas questões, a gente trabalhava com eixos temáticos, tanto quando eu trabalhei na educação indígena, quando eu trabalhei na educação do campo, que eu trabalhei com um programa do governo federal, o ProJovem Campo Saberes da Terra Capixaba. Acho que existe isso em vários estados, né? No caso, como era o Espírito Santo, a Terra Capixaba, nós trabalhávamos com eixos temáticos. A partir daqueles eixos temáticos, nós elaborávamos materiais de acordo com aquela série. O que aquele aluno daquela série precisa saber em matemática, em língua portuguesa, em história, e o que eu posso trazer desse eixo que tem a ver com a realidade dele e a realidade fora dele, que tem ao redor. Então, a gente fazia muito isso, e eu achava isso fantástico. Às vezes aplicava uma avaliação de história que ela servia para história e língua portuguesa. Nós avaliávamos juntos. A professora de língua portuguesa na especificidade dela e eu na minha. Então, isso que eu queria saber. Você trabalhava, qual era o seu componente curricular especificamente? Você trabalhava o Guarani com eles ou era outra? Eu trabalhei com 2 povos indígenas diferentes, Tupiniquim e Guarani. Os Tupiniquim eu trabalhei de 6º ao 9º, e aí eu dava aula só de história. Nos Guarani, como é uma aldeia assim que eles falam mais o Guarani, alguns alunos têm dificuldade do português, e faltava professor, dava aula de língua portuguesa, dava aula de história e dava aula de artes. Eu trabalhava com eles E a escola era dentro da aldeia? E a escola era dentro da aldeia. Então, às vezes eu explicava em português, às vezes eu explicava em Guarani, isso dependia muito do aluno, às vezes as atividades eram diferenciadas, tinha aluno que tinha muito potencial no artesanato, porque para você fazer um cesto, por exemplo, você precisa entender muito de matemática para fazer o cesto. Né? Arte é matemática pura. E aí a gente pegava, eu organizava para ela não se sentir tão mal, porque a gente precisa também levar a autoestima do aluno, mostrar para ele que ele também é importante, que ele também tem conhecimento. E aí a gente organizava uma oficina de cestaria. Aqueles alunos que eram brilhantes na sala de aula não eram tão brilhantes assim na cestaria. E as alunas que não eram brilhantes em sala eram perfeitas. Então isso, a gente viu que isso acabou mudando o comportamento dos alunos em sala de aula. E como a gente trabalha, a educação do campo, ela nos permite trabalhar assim. É verdade. A gente visitava as casas, nós éramos muito próximos, como se a gente fosse uma família. Né? Então, tudo era muito assim, era muito familiar de você visitar e você entender o contexto daquela família. Por que aquele aluno é assim? Por que ele tem essa dificuldade? Por que ele chega atrasado? Por que ele falta muito? A gente acabava conhecendo essa realidade. Então, a educação do campo, ela nos permite vivenciar isso aí, o que não acontece fora dela. Dá para fazer? Dá para fazer, mas requer trabalho, tem que fazer pesquisa, né? E a gente trabalha, e a realidade que é diferente, a gente trabalha em várias escolas, tem professor que não mora na região. Então, são questões assim que dá para pensar, dá para organizar, dá para fazer, e muito porque quando a gente fala sobre a questão indígena na escola, a gente só fala sobre o passado. Os alunos, eles não sabem sobre a realidade atual da população indígena. Você tocou no aspecto importante. Sim, tem aluno que não sabe que ainda existem índios, que tem índios que falam a sua linguagem própria, que tem a sua... O Guarani, por exemplo, é o único povo indígena que teve contato com um colonizador
e até hoje mantém intacto a sua língua, a sua religiosidade, a sua mitologia, a sua história. E ele, assim, teve contato com o colonizador, ficou dentro das missões, e ele está lá, firme e forte. Só que ele tem um diferencial em relação a outros povos, que é essa cosmovisão que ele tem de mundo. Ele é um povo muito religioso. Então, ao contrário dos povos tupis, eles não batiam de frente. Tanto que os Guarani diziam que os povos tupi eram os Jecupé deles, os guerreiros. Enquanto eles travavam grandes batalhas, né, para evitar que o colonizador se adentrasse no território brasileiro, eles fugiam, eles iam para as matas. E aí você não vê muito esse embate entre Guarani e colonizador, porque ele queria preservar a cultura dele, a religiosidade, porque é a religião que move todos os outros setores da vida do Guarani, inclusive na escolha do território. Porque a escolha do território Guarani-Imbuá, ele não é assim, aqui, meu povo habitou aqui tradicionalmente, eu vou viver aqui. Antigamente não era assim. Eles acreditavam em visões, revelações, né, que vinham através de sonhos. E aí, nesses sonhos, eles sabiam onde eles tinham que caminhar para chegar até determinado local. Então, teve grandes migrações que duraram anos, quase 40 anos. Gente. A bisavó, a tataravó dos meus filhos, por exemplo, ela saiu de Guaíra, né, no Rio Grande do Sul, para chegar no Espírito Santo. Caraca. E aí, cada estado que ela passou, porque assim, eles paravam para descansar, claro, né? Aí ficavam um tempo, plantavam. Tinham mulheres grávidas que precisavam ter seus filhos, pessoas de idade que precisavam descansar, né? E eles esperavam a colheita, guardavam as sementes, levavam as sementes com eles, né, para plantar em outro local, e depois eles continuavam caminhando. Alguns grupos ficavam, pessoas que ficaram doentes, que tem criança pequena, pessoa que está muito velha, está muito cansada, e aquele local ele se transformava numa aldeia, e existe até hoje. Então, quando ela veio andando do Rio Grande do Sul para cá, formou-se aldeia em Paraná, Santa Catarina, Gente, São Paulo, Rio de Janeiro. E essas aldeias ainda existem, como a aldeia de Angra, as aldeias de São Paulo, a aldeia de Patrimônio. A única aldeia, a aldeia mais nova aqui é essa aldeia de Maricá, né, essas duas aldeias de Maricá, e a aldeia de Piraqueçu-Mirim, em Paraty. Mas todas essas aldeias, elas eram aldeias. E meu filho me contou que essas aldeias, elas, antes dela passar por lá, elas já existiam no passado, porque os Guaranis sempre foram nômades, eles sempre trocaram de lugar. Só que, com a atual política, né, do nosso país, não tem como, eu tenho uma visão igual agora. Eles tiveram uma revelação de que eles tinham que sair, lá no Espírito Santo, sair do Caparaó e ir para o Pico da Bandeira. Como vai fazer uma aldeia no Pico da Bandeira? Ninguém vai permitir, não tem como. Então, isso acaba, assim, causando alguns impactos na cultura deles, porque é algo que faz parte da cultura, mas que não tem como, eles têm que se adaptar a essa nova realidade. E aí, se adaptar a essa nova realidade, já que eles sempre foram nômades, tem uma aldeia no Rio, eu vou sair do Espírito Santo, eu vou para o Rio, depois eu vou para a aldeia de Santa Catarina, depois eu vou para a aldeia do Rio Grande do Sul. Não, agora eu quero, porque eles falam, para nós não existe fronteira, não tem fronteira para o Índio Guarani. Tanto que as aldeias Guarani, elas existem em vários estados no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, mas também existe na Argentina, também existe no Uruguai. No Uruguai não tenho certeza, eu acho que Uruguai, existe no Paraguai. Então eles saem, eles vão saindo, e para nós não tem fronteiras. Eles não esquentam cabeça com isso. E essa André, questão de nação... Oi. Desculpa, que você está falando, né? Está aqui a minha mente pensando nas diferentes formas, né, da gente lidar com essa questão do espaço. Né? Sim. Nós somos uma sociedade que lida com o espaço de uma forma muito diferente, né? E você está aqui, né, alimentando a nossa curiosidade, né? Está aqui trazendo todo o conhecimento de uma outra forma, né? Uma outra forma de lidar com esse espaço. Mas, enquanto você falava sobre isso, me lembrou de uma conversa que nós tivemos em que você usou alguma vez a expressão, me corrija se eu estiver equivocado, né? Sem aldeia não existe vida. Né? Sim. Se você puder falar um pouquinho sobre isso, sim. né?
eles falam que seria esse termo: sem tecoá não há tecó. Tecoá é aldeia, tecó é vida. Tá vendo? Essas palavras são quase a mesma coisa, né? Só tem uma vogalzinha que muda, para você ver a importância que é o território para o povo guarani. A terra é algo que eles consideram sagrado. E então, outro dia eles falam muitas coisas assim interessantes que me faz pensar sobre várias coisas assim. Uma vez eles disseram sobre a questão do petróleo, que o petróleo é o sangue da terra. E o petróleo, né, demora muitos anos para ser formado, restos de animais e de vegetais mortos que foram, durante muito tempo, ficaram naquele espaço, e eles acham que os desequilíbrios, grande parte do desequilíbrio ambiental que acontece no mundo hoje é por conta do petróleo, que é como se o petróleo fosse um alicerce. Sendo retirado, né? Se ele fosse a terra fica fragilizada. Sangue da terra. Então, eles têm muito respeito sobre a questão do território. Pessoas vão visitar as aldeias, e eu, quando morava lá, eu ouvia muito isso. Nossa, mas esses índios não querem plantar. Olha só a quantidade de mata que tem aqui, um espaço tão pequeno para eles viverem, para eles plantarem. Mas porque eles são os guardiões da floresta. É por isso que a gente tem grande parte da Mata Atlântica, das florestas, nós ainda temos graças aos índios brasileiros, graças a Deus. Porque se não fosse isso, já teria se transformado em pasto, já teria plantação de biodiesel. Então, graças a Deus. Agora, com a PL 490, eu não sei até quanto tempo, se for aprovada, se a gente vai conseguir superar. Então, não é um problema só dos índios, não é um problema só dos quilombolas, é nosso problema também. É nosso problema, né? É nosso problema. Então, a gente tem que começar a analisar essas questões, porque o Guarani, a terra para ele é tão sagrada que ele pode ter pouca carne, mas ele não pode caçar todos os dias. Ele não pode caçar em período de reprodução do animal. Os mais velhos falam com os mais jovens gostam de fazer armadilha para pegar, porque além de ser divertido, ainda é gostoso, né, para eles, porque vai ter a carne no dia a dia, mas tem limite. Eles respeitam muito a natureza e respeitam também o que faz parte da natureza, o que faz parte do território, tanto o animal quanto o vegetal, né? São coisas que eles é muito forte para eles. Então, sem tecoá, não há tecó, não tem vida, de forma alguma. Olha só, Andréia, tem vários comentários aqui, não dá para ler todos, pessoal, eu fico aqui me deliciando. O Micael, não sei se é Micael, né? Eu acho que é Micael Mendes, estive há 3 semanas com um grupo indígena, Ticuna, e pude ver como os indígenas são recriminados por nosso país, como eles lutam para ter seus direitos preservados e seu idioma perpetuado, né? O Bruno Sim. Rodrigues, né, responsável que trabalha com a equipe de projetos e programas e projetos, é necessária a produção de material didático próprio, cada município possui sua realidade. Isso mesmo, Bruno, a gente pode pensar sobre isso, né? A Andréia está trazendo à tona aqui, né, destacando a importância da gente pensar sobre esse material, né? Simone Couto, Simone, a Rafaela vai ver aí para você, por que você não recebeu? Igor Alexandre, tive experiências péssimas com ticunas na fronteira Brasil, Colômbia, Peru. Você sabe alguma coisa, André, sobre isso? Não, sobre o povo ticuna, não, mas não, por quê? Né? Como assim, problemas? Ele tive experiências péssimas, alguma coisa que deve ter acontecido, né? Fronteira, essas coisas, acredito, né? O que geralmente acontece muito, que eu vejo, quando os índios eles vão fazer uma manifestação, eles fecham estrada. Ninguém passa. Provavelmente, então deve ter sido isso. Porque, Eles fecham estrada, porque eles precisam chamar atenção para a mídia de que eles estão passando por um problema e esse problema tem que ser resolvido. Alguém tem que fazer alguma coisa. Mas eu não sei se é isso ou se é outra, porque também depende muito da cultura de cada povo. Né? Como eu falei, são diferenças. Eu convivi com o povo Guarani e Tupiniquim, né, que os Tupiniquim também habitavam o Rio de Janeiro, mas hoje só existe uma aldeia, um povo Tupiniquim, que é no estado do Espírito Santo, no município de Aracruz, é o único.
Aí eles estão divididos em várias aldeias, né? 8 aldeias lá, mas não, na verdade 5 Tupiniquim, 5 aldeias Tupiniquim. 8 seria o total entre Tupiniquim e Guarani, que dividem a mesma área, né? É uma área indígena só, mas tem a divisão entre povos. União na luta, em conjunto, com o mesmo objetivo, mas as suas especificidades, as suas diferenças em relação ao território também, porque Posso continuar ou você quer fazer... Não, pode continuar. A questão do território, por exemplo, os povos tupis, isso também veio na apostila dos alunos, e os livros de história, eles ilustram bem essa questão. Os povos tupis, eles estavam muito mais preocupados com a questão territorial do que religiosa, porque eles não são um povo tão religioso, não que não sejam religiosos, mas não coloca a religião como o centro de tudo, como o povo guarani. Então, eles faziam alianças com os colonizadores e casavam suas filhas para poder manter aquele território, né? Na ilusão de que eles iam conseguir manter aquela terra. Já os Guarani não. Então, existe diferença em relação ao território de grupo indígena para grupo indígena. São vários. Hoje são contabilizados cerca de 305 povos indígenas, contando com os povos indígenas isolados. E são mais ou menos 255 línguas diferentes. Gente, é muita coisa. E cerca de 800 mil a 1,3 milhão de índios. Porque tem, assim, não tem como ter um dado preciso, porque tem índio que não mora na aldeia, que estuda nas universidades, que casou com uma pessoa não indígena, não mora dentro da aldeia, mas ele ainda assim é índio. Os povos isolados. Então... Andréia, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você trabalhava lá na aldeia, e aí você disse, eu fiquei curiosa, porque você disse que trabalhava também de sexto ao nono, tinha ensino médio também, e depois eles seguiam para a universidade. Como é que era eu tenho uma história muito bonita para falar sobre isso. Documentado, como é que era isso? Então, eu cheguei a ficar emocionada, que me fez lembrar de uma história. Eu dei aula de sexto, antigamente os meninos estudavam de primeiro ao quinto, e eles estudavam de sexto ao nono fora. Mas aí acontecia muita discriminação, porque os Guarani faz fumaça dentro de casa, então o cheiro da roupa acaba ficando... Quando eu vinha para a casa dos meus pais falam, nossa, sua bolsa, sua roupa, tudo cheiro de fumaça, vou botar isso tudo na máquina. Mas é normal para nós. Então eles chegavam na escola com esse cheiro de fumaça, tinha recriminação, o jeito de se vestir, o jeito de falar o português, porque eles falavam Guarani mesmo. Os Tupiniquim que falavam português tem um jeito próprio de falar, que às vezes mistura a linguagem do povo. Que, na verdade, o português é uma segunda língua para eles, né? Sim. Aí, o que acontecia? Eu lembro que tinha uma índia, eu não vou falar o nome dela, mas a história dela é muito bonita, e ela, assim, para mim, ela é um exemplo de mulher. Ela foi minha aluna do 8º ano, porque eu trabalhei dentro da aldeia e fora da aldeia. Então, eu atendi alunos indígenas fora da aldeia também. Ela foi a minha aluna no 9º ano, que ainda era a 8ª série na época, e ela ficou muito triste. Ela queria parar de estudar, porque as pessoas caçoavam dela, né? E falava que ela cheirava fumaça, que era isso, que era aquilo. E ela, com muito custo, terminou os estudos dela, fez o ensino médio, fez o ensino médio estudou para ser professora da aldeia, que tem um curso técnico para isso, né, de ensino médio, onde eles, próprio para os indígenas, né, para darem aula na comunidade. Depois ela terminou a faculdade, ela fez mestrado, ela está fazendo doutorado, e hoje ela dá palestra em tudo quanto é canto por aí, vai para São Paulo, vai para o Rio, acho que já foi até para fora do Brasil. Eu fiquei muito orgulhosa por ela. Alguns índios que também foram meus alunos, inteligentíssimos, e hoje são grandes lideranças indígenas, lutando pelo movimento indígena. Mas antes não tinha de sexto ao nono ano. Mas quando esses problemas foram detectados, eles pensaram, junto com a Secretaria Municipal de Educação de Aracruz, de criar o sexto ao nono dentro da aldeia. E aí, como tinha muita evasão escolar também, eles pensaram em criar um ensino médio. Então, o ensino médio, ele existe dentro da comunidade, mas isso surgiu, acho que foi em 2015, 2016, quando eu saí da aldeia. E o mais legal de tudo é que lá tinha provinha Brasil, eu não sei, aqui tem prova Brasil? Ainda tem prova Brasil? Sim, sim. Então, de primeiro ao quinto, né? Tinha provinha Brasil,
E a Prova Brasil, ela era em português para um povo que falava Guarani e que era educado em Guarani, porque a educação era de primeiro ao quinto, o professor era Guarani, dava aula em Guarani, os alunos eram em Guarani, as atividades eram em Guarani, mas ele fazia a provinha Brasil em português. Ele não podia ser bem sucedido. Aí de tanto brigar por essas questões, eles conseguiram com que a prova fosse em Guarani. E meu filho também, quando ele prestou o vestibular para a UFES, lá no Espírito Santo, ele escreveu a redação em Guarani. Aí ele disse por que ele estava escrevendo em Guarani, porque ele era índio, né? Porque o ser índio, ele também não é uma questão, meu pai e minha mãe têm que ser índio, não. Se ele é reconhecido como índio pela comunidade, ele fala Guarani, você sabe quem é seu pai, quem é sua avó, você é índio. Não importa se você, aparentemente você parece negro, aparentemente você parece branco, não importa. Se você tem cabelo enrolado, se tem cabelo liso, se tem olho verde. Então, as pessoas que são descendentes, por exemplo, minha bisavó era índia, né? Minha bisavó era índia, então, bisavó, tataravó, uma linhagem assim do meu pai, ele que conta. Então, a gente também, o brasileiro tem sangue indígena, tem descendentes indígenas. Sim, tem muita. Então, o Guarani, por exemplo, se meu filho mais velho, ele é bem branquinho e tem o cabelo cacheado. Se ele sair dessa aldeia e ele for para uma aldeia, vamos dizer, aqui todo mundo conhece ele, vamos dizer, ele vai para a Argentina, vai para uma aldeia Guarani lá da Argentina. Ele vai chegar, vai começar a falar em Guarani, porque ele fala Guarani. O povo fala, epa, ele está dizendo que é índio e fala Guarani? Acho que esse cara é índio, mas quem é sua avó? Quem é sua mãe? Quem é o seu pai? Aí a mãe não é índia, mas quem é seu pai? Ele diz, eu conheço, porque eles conhecem toda a história, né? E aí sim ele tem esse reconhecimento de que ele realmente é Guarani, porque isso não tem a ver com as características físicas. Hoje também, se a gente for num quilombo, a gente vai ver quilombola, louro, dos olhos verdes, mestiço, né? Lá no Espírito Santo, essa junção de quilombolas e indígenas, elas eram muito comuns, tanto na luta dos dois lados, né? Porque sofreram os mesmos problemas e sofrem ainda, mas a gente também promovia atividade diferenciada, futebol. A gente às vezes fazia amistoso de quilombola com indígena, tanto meninos quanto meninas. A gente viajava até o quilombo. Geralmente a gente ia até o quilombo e eles, porque era o menor número, né, de índios, e no quilombo tinha mais gente, era mais difícil para a locomoção. A gente fazia sempre essa interação, que é muito legal mesmo. Bacana. Olha, tem muitos comentários aqui, gente. As pessoas colocando... Inês Macieira colocando que a bisavó dela era índia. A gente não tem o hábito de falar, né? Assim dizer, né? Da nossa descendência. Sim. A gente não tem essa cultura de valorizar a nossa descendência. A gente não tem isso, né? Até porque o índio, ele por exemplo, quando a tataravó dos meus filhos, ela saiu de Guaíra e teve, né, uma revelação, segundo ela, de que deveria caminhar até o Espírito Santo, olha só que coisa curiosa, ela encontrou com um povo, o único povo tupiniquim que sobreviveu, que existe até hoje. Mas eles mesmos não se consideravam como índios, porque as pessoas consideravam eles como caboclos. E é isso que acontece com algumas populações indígenas. Então, as pessoas estão, caboclo, e eles também, sou caboclo. Mas quando os dois líderes indígenas, eles se juntaram, tanto o Guarani quanto o Tupiniquim, eles trocaram ideias, histórias, o Guarani falou assim, vocês são nosso povo irmão. E eles não tinham uma terra demarcada, eles não se reconheciam como índios, e quando os dois povos se encontraram, eles juntos lutaram pela demarcação do território. E aí trouxeram antropólogos, biólogos, trouxeram historiadores para fazer um mapeamento do local, fazer um estudo, para ver se realmente aquele era o povo Guarani e Tupiniquim, e foi comprovado. E aí eles conseguiram demarcar o seu território, eles conseguiram ter uma educação diferenciada, eles conseguiram ter um sistema de saúde diferenciado, tudo diferenciado por essas questões. Mas é como se ela tivesse uma missão, saindo do sul, indo até ela, não só pela a terra revelada, mas para fortalecer um outro grupo que no passado
eram povos irmãos, né, e se encontraram, porque os Guarani, embora as pessoas acham que eles só viviam no sul, e essa migração do sul para cá ela é atual, não. Essa migração ela sempre existiu, os Guarani sempre circularam. Então, provavelmente, todas essas áreas onde eles estão hoje foram áreas habitadas por eles no passado. Até porque em alguns livros de história, os Guarani não estão como Guarani, eles estão como Carijóis. Eu até perguntei para o meu filho por que Carijóis. Já Aí vi acho que é mesmo. pela estatura, porque geralmente eles são os índios menores, né? Os tupiniquins já são maiores, né? Então, acho que o Tupinambá também era grande. Andréia, o professor doutor Luiz Guilherme está dizendo aqui, né? Vamos ver esta questão de conceituação dos caboclos na quinta-feira. Olha, quem está nos assistindo, participando, professor Luiz Guilherme, né, que é doutor em História e um monte de coisa, uma pesquisa riquíssima nessa área. Ele vai falar sobre os indígenas do aldeamento de São Pedro da Aldeia de Cabo Frio e pesca na Ponta de Búzios. Não percam. Gente, é uma semana imperdível. É uma semana para marcar na agenda e não perder as sessões do CEPED. A gente está, assim, com uma semana com um cardápio variado e sendo assim, né, incomodado. Poxa, Marta, final do ano, a gente 54 dias, né? A gente um monte de coisa para organizar, pensando em finalizar o ano letivo, conselho de classe. A gente precisa se implicar com as questões. E eu penso que as questões indígenas, as questões da escravidão, como a gente assistiu aqui pela manhã, né, as trajetórias e narrativas das mulheres pretas, né, a questão da legislação 10.639 de 2003, tantos outros temas que serão tratados ao longo dessa semana, a gente precisa ter registrado isso, para que no nosso planejamento para o próximo ano, as supervisoras que estão aí, as professoras, né, que fazem um trabalho exemplar lá nos anos iniciais, que não têm formação história, mas percebem o quanto preciso aprender sobre esse tema, é para isso. Mesmo que a gente esteja final de ano, é para a gente anotar lá na agenda, igual eu estou anotando aqui, né? Questões que eu preciso pensar e rever no planejamento, né? De pensar para o próximo ano o que a gente tem aí para melhorar e aperfeiçoar no nosso conteúdo programático, nas questões dos projetos que a gente desenvolve na escola. É para isso. E tem muita gente aqui fazendo comentário, agradecendo. Gente, não dá para ler muita coisa, dá pena de ver, né? Tempo é curto. Pode ficar à vontade, Marcelo, pode falar. Você está falando, né, com relação à questão de tudo que a gente tem oportunidade essa semana, né? Mas, por exemplo, a Andréia, quando ela vem trazendo nas especificidades ali do povo Guarani, vem falando, né, sobre várias questões que a gente só vai aprendendo a partir do momento que tem contato, né, com uma profissional como ela, né? Com certeza. Muitas vezes a gente tem uma dificuldade grande de entender, de conhecer, né? A gente tem que entender que o CEPED é um espaço de oportunidade, né? É uma oportunidade de formação, uma oportunidade de aprendizagem, né? Então, a gente entende que é uma oportunidade aprendermos nesse momento, né? E, como foi falado, né? Se a gente pretende mais para frente produzir materiais ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas, ainda assim, o CEPED é sempre uma oportunidade de aprendizagem. Então, vamos aproveitar essa semana aí, uma semana muito rica para nós. Aproveitar essa semana, isso mesmo, Marcelo, tem muita coisa boa. Eu estou assim, olha, um material riquíssimo, as experiências, os comentários, os profissionais que estarão aqui conosco. Eu penso que a gente tem, assim, ao longo do ano, né, quantos profissionais passaram por aqui e nos inquietaram, nos incomodaram com as questões que a gente precisa rever nos nossos planejamentos. A gente já está, assim, encerrando. Andréia, olha, dá vontade de catar você, assim, segurar, sabe? E ficar, assim, fazendo uma série. Andréia, você precisa organizar isso para a gente. Fazer, assim, uma série, sabe? De três momentos diferentes, né? Que seja, assim, um formato que a gente possa dar continuidade e discutir questões atuais, né? Como você mesma colocou, trazer questões atuais para a gente poder fazer um trabalho melhor na sala de aula, né? Porque esse é o nosso objetivo, melhorar como cidadão e melhorar também como profissionais, né? Você contou sua experiência
do quanto você contribuiu com a história. Acredito que não só dessa aluna, né? Daquelas talvez que também não tenham chegado na academia, mas que mudaram a sua concepção, né? E que aprenderam, ampliaram as percepções. Quantas pessoas que estão aqui nos ouvindo, acredito que não trabalharão mais a questão indígena e não verão mais a questão indígena como viam antes. Eu acredito muito nisso. Assim, rapidamente, antes da gente encerrar, eu queria também contar para você, eu participei de uma pesquisa, eu ganhei uma viagem, eu escrevi participei de um concurso na universidade e fiquei quase 15 dias lá na Colômbia, numa universidade da Colômbia, e fui levada a uma cidadezinha que ficava próxima, quer dizer, próxima não, 13 dias de caminhada da tribo Emberacátios. Eu fui convidada para ir falar, porque era um curso de pedagogia que tinha alunos da Colômbia, alunos dessa tribo. Gente, eu fiquei assim, eu não tive o que falar, né? A gente fez uma roda grande e falei, eu quero que vocês me contem o que é isso, né? De estudar pedagogia, de ser professor na tribo. Foi uma experiência única. Imagina. E era muito interessante que, olha só, a concepção da tribo. Uma pessoa queria estudar, ele levava um tradutor com ele. Então, tinha aquele que só falava na língua deles, que agora eu não vou me recordar o nome, e tinha alguém que falava também o espanhol, né? E aí fazia a tradução, estudavam os dois juntos, um fazendo a tradução para o outro. E eles eram contratados, porque a tribo não permitia que outras pessoas dessem aula para a tribo, né? Para a aldeia, e eles participavam de um programa do governo federal que pagava um salário para eles serem professores na tribo. E eles contando as experiências de serem professores, o status de ser professor dentro da tribo. Sim. Gente, foi assim, um dia ainda conto para vocês e mostro as fotos. Eu fiquei assim, encantada. Como a gente tem que aprender? E a gente tem aquela visão tão limitada, né? Do que muitas questões para conversar em tão pouco tempo. Eu achei que uma hora desse tempo para falar bastante coisa, mas... Não, olha só. Tem algumas pessoas que eu falo, gente, organiza aí pelo menos 3 momentos distintos, porque para ano que vem a gente está pensando de organizar o formato, né, das sessões do CEPED, fazer um formato mais teórico que seja virtual, fazer algumas oficinas em alguns polos. Tem muita coisa aí que a gente está pensando para ano que vem. Aguardo também as sugestões de vocês pelo e-mail, né? A gente vai enviar depois uma ficha de avaliação para que vocês possam contribuir nessa nova organização do CEPED, tá bom? Marcelo, Andréia, palavras finais para a gente poder encerrar. Então, só agradecer mais uma vez aí a oportunidade dada pelo CEPED de estarmos aqui, né? E agradecer principalmente a Andréia, né, que foi a pessoa aí que, ao longo, né, de toda essa trajetória, pôde aprender tanto, né, pôde enriquecer tanto a si mesmo profissionalmente, né, e se dispôs a contribuir com a nossa rede de educação e agora, né, para todos aqueles que estão aí acompanhando a sessão. Muito obrigado, André. Eu que agradeço pela oportunidade e espero ter contribuído um pouco com vocês também. Foi uma conversa assim bem informal, né? Foi um bate-papo mesmo, e eu espero que vocês tenham gostado e fiquei feliz de ter sido convidada para falar um pouquinho sobre a minha experiência. Muito obrigada. Andréia, hoje foi uma apresentação de alto nível, Andréia. Quando a gente pensa assim, né? Quanto a gente aprende com a conversa, com a troca, né? Com as aprendizagens que são compartilhadas. E assim se aprende na aldeia, através das conversas, das histórias. Com os relatos orais. Sim. Olha, um beijão, adorei te conhecer. Já está aqui na listinha do CEPED. Pense em algo para poder compartilhar conosco, pense numa proposta, né, com seus parceiros aí, professores de história, para a gente poder desafiar e ser desafiado ano que vem no nosso trabalho com os nossos alunos, tá bom? Sim.
Tá bom. Olha, um beijão para você, Marcelo, muito obrigada. Estará aí ao longo da semana também conosco. Ó, um beijão, depois assistam e vejam os comentários. Ó, as pessoas agradecendo, dando os parabéns, batendo palminhas, corações. Que bom. Muita gente participando e agradecendo. Ó, um beijão. Beijo. Até a próxima. Pessoal, aguardo vocês amanhã, hein? Às 9 horas da manhã, Trajetórias e Narrativas de Mulheres Pretas, com a professora Maria Geni de Oliveira Lima, tá bom? Aguardo vocês. Até amanhã, pessoal.